Fala galera, Rafael Pontes aqui, trazendo mais um vídeo para vocês. Bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o like se você já é inscrito antiga. Se você já é da casa, deixa aquele likezão maroto para ajudar aí o algoritmo do YouTube a divulgar o canal para outros e outros devs e entusiastas aí do canal, tá bom? Como prometido para vocês no vídeo de apresentação que eu lancei na terça-feira, tá? Apresentação do retorno do canal. Dessa vez eu vou falar aqui um pouco do meu SaaS que eu estou criando, tá? O objetivo dessa explicação não é vocês ficarem antenados do SaaS que eu estou criando em si, mas falar aqui um pouco das estratégias que eu estou trazendo para o SaaS. Então eu estou aqui ainda montando o meu setup aqui no canal, então aos poucos a gente vai melhorando aqui o canal. Eu tenho essa lapela aqui que eu comprei, mas eu estou usando hoje o headset porque o Mac não está com suporte para encaixar certinho aqui o USB-C. Mas enfim, aos poucos a gente vai ajeitando aqui o canal. Por enquanto a gente vai ficar usando aqui esse headset que é meu antigo, que eu uso no dia a dia do trabalho. E é isso. E se você chegou no canal caindo de paraquedas, seja muito bem-vindo. Eu sou Rafael Pontes, eu sou desenvolvedor. Eu tenho outros vídeos aqui no canal ensinando a galera a programar. Dessa segunda fase aqui do canal, onde a gente fez aqui uma repaginação, né, mudando capa, mudando o nome do canal. Agora é o Rafa Dev. Eu trago conteúdos aí de carreira, de desenvolvimento para programadores. Eu trago sobre programação também. Eu vou falar sobre startups. Quero trazer aqui mais coisas sobre o meu SaaS, o Lifa, que eu estou desenvolvendo, junto com um colega meu. E quem sabe posteriormente em outro vídeo eu trago ele aí para estar falando da experiência de desenvolver um SaaS para o mercado brasileiro, tá bom? Mas antes, eu não vou trazer propriamente dito programação do Lifa, mas eu vou trazer a ideia, como a gente chegou na ideia, né, de desenvolver esse SaaS. E você, se você tiver aí também com uma ideia, você vai estar aí mais ou menos tendo um caminho ali, uma trilha para você seguir também com sua ideia, para você chegar onde você quer chegar no lançamento do seu SaaS. Então eu vou mudar aqui a tela. E aí galera, Rafael do futuro aqui. Então eu já gravei todo o vídeo, mas o comecinho, assim que eu fiz a transição de tela, deu um problema no meu microfone, então ficou mudo. Então eu vou gravar novamente esse comecinho aqui, explicando essa parte. E aí eu volto com o restante do vídeo, que o áudio não deu nenhum problema, tá? E isso é normal, tá? Eu explico daqui a pouco. Então, seguinte, aqui na tela, começando na parte do problema, né? Da parte da criação do criador de conteúdo. A gente tem problemas aqui tanto do engajamento baixo, churn alto e plataformas limitadas, tá? Então o problema são esses três que a gente vai atacar inicialmente no mercado da produção de conteúdo digital, onde o engajamento baixo são as pessoas que entram e não participam do conteúdo gerado ali pelo criador de conteúdo. O churn alto é a desistência alta, ou seja, as pessoas que entram naquele tipo de conteúdo, normalmente elas tendem a desistir rapidamente. E plataformas limitadas é a questão de que o criador de conteúdo, ele geralmente está amarrado às funcionalidades daquela plataforma. Então, na parte do engajamento, como a gente vai fazer para atacar esse tipo de coisa? A gente vai aumentar o tipo de engajamento. Então eu falo posteriormente no vídeo como a gente vai fazer isso, mas é através da interação do assinante com o criador de conteúdo. Então a gente vai promover formas de interação, e a partir dessas interações os assinantes vão ter ali meio que uma gamificação, onde a gente vai premiar os que mais engajam dentro do conteúdo. Isso é um recurso muito comum que vem sendo explorado desde antigamente, desde a época dos fóruns da internet. Então a gente vai utilizar esses recursos, que a gente só vai reutilizar essa ideia que já foi aplicada antigamente nos fóruns aqui pro Lifa, e a gente vai ver como isso vai gerar impacto
na criação de conteúdo, tá? Então nosso objetivo é esse, é experimentar para ver o impacto que ele gera e ir aperfeiçoando mais ainda. A questão do churn alto, automaticamente se eu melhoro o engajamento dos vídeos, o churn ele tende a baixar, porque se eu engajo no vídeo, o criador de conteúdo vai ter métricas desse engajamento, e aí tendo métricas ele vai sempre melhorar o tipo de conteúdo dele, e aí melhorando o conteúdo dele, o churn, né, que é a desistência, passa a diminuir, né? Então eu tendo ali um público alvo, eu criando conteúdo para aquele público-alvo e esse público-alvo me retornando ideias e me retornando feedbacks a partir do meu conteúdo, tende a manter esse público-alvo feliz, e aí mantendo esse público-alvo feliz, mantém a retenção desse pessoal dentro da plataforma ali com assinaturas mais prolongadas, tá? E aí plataformas limitadas eu também vou explicar mais à frente, mas a ideia é que o criador de conteúdo gerencie toda a parte de planos e toda a parte de módulos dentro da plataforma. Então eu vou ter planos e esses planos vão ser vinculados a módulos, tá? Perdão. Então se eu crio um módulo JavaScript e eu subo conteúdo de JavaScript, eu posso estar criando outro módulo Flutter, e aí eu vou subir conteúdos de Flutter, e eu crio um plano chamado programador, ou trilha programação, onde eu vou disponibilizar os dois módulos para aquele plano, tá? Então eu tenho essa personalização de módulos, e aí posteriormente, se o criador quiser criar uma frente só de algo que não tem nada a ver com programação, por exemplo, desenvolvimento pessoal, ou falar de IA, eu vou conseguir criar módulos de IA, e aí eu crio planos para aquele IA. E no final de tudo, se o criador quiser falar assim, não, vou fazer um plano geralzão, que é onde eu vou disponibilizar todos os módulos para o assinante. Se o assinante quiser ter acesso a tudo, ele assina o módulo geralzão. Então, essa personalização vai permitir com que a plataforma seja ilimitada em personalização, na qual o criador vai conseguir gerenciar melhor o seu público, gerenciar seus planos. Ah, vou criar aqui um módulo mais básico para pessoas que não tem como gastar muito. Então, essa personalização vai facilitar muito essa terceira etapa aqui também. É isso, continue com o restante do vídeo agora. Só voltando aqui ao assunto, então a gente precisa que as pessoas montando esse funil, né, os interessados vão ser direcionados para essas plataformas, podendo ser o Lifa, Hotmart ou Qlify. Tem outros, mas esses são os de maiores expressões. E aí, dentro dessa plataforma, ela vai cuidar toda da parte de disponibilização de conteúdo e a parte de assinantes, né? Vai capturar ali o pagamento e disponibilizar para os interessados os conteúdos, tá? Além disso, tem muitas coisas que a gente precisa levar em consideração, né, nesse tipo de ideia. O conteúdo vai ser público ou vai ser protegido por direitos, né? Porque se for protegido por direitos, então a gente tem a questão de preparar, né, os vídeos que são subidos a plataformas. Então a gente precisa processar esses vídeos e dificultar que pessoas consigam fazer a cópia desses vídeos, né? Fazer download, no caso. Porque, obviamente, dá para fazer a gravação da tela ali e tal, mas já é uma barreira a mais de proteção contra a cópia pirata, né? Então, além de todos esses detalhes que a plataforma se preocupa, o criador de conteúdo só vai ter a preocupação do produto dele, né? Do produto intelectual dele, que ele vai produzir os vídeos, vai produzir os PDFs, né? Os e-books, e vai disponibilizar para os assinantes, tá? E o objetivo é esse, né, do Leaf, a gente conseguir conseguir suprir esses problemas aqui que os geradores de conteúdos possuem, né? Que é engajamento baixo, churn alto e plataformas limitadas. Ou seja, engajamento baixo, pessoas chegam, assistem os vídeos, mas não só deixam comentários, dúvidas, não geram um retorno ali que motive o criador de conteúdo a estar sempre produzindo conteúdo baseado na necessidade do seu público-alvo. Então a gente precisa desse engajamento, né, os criadores de conteúdo, eu me incluo nisso porque eu planejo utilizar essa plataforma também como criador de conteúdo. Então a gente precisa desse retorno
Então, se você está aqui nesse vídeo, tem dúvidas, deixa nos comentários. Gostou do vídeo? Deixa nos comentários. Deixa aquele like também para que a gente tenha esse retorno, né, do nosso público-alvo, dos interessados. O churn, na verdade, o churn é a retenção dos clientes, ou seja, se eu estou entrando num clube de assinaturas, eu assisto um conteúdo, mas eu não estou gostando desse conteúdo e eu não engajo, o que vai acontecer? Eu vou abandonar essa plataforma. Então, eu vou abandonar esse conteúdo que o cara está criando. Então, a gente precisa de engajamento para que o criador de conteúdo tenha noção do que o mercado dele está pedindo. Obviamente, a gente vai manter o churn baixo. O que é o churn? São as desistências. Então, se eu estou assinando um clube, a gente vai tentar diminuir essa desistência dele através do engajamento, através de recursos dentro da plataforma que vão estar induzindo o usuário a sempre voltar naquele conteúdo, a sempre interagir na plataforma. Então a gente está pensando em várias coisinhas legais que vão estar melhorando esses dois caras aqui, tá? E as plataformas limitadas são que os criadores de conteúdo, eles dependem das regras da plataforma para operarem. No nosso caso, a gente quer deixar o mais dinâmico possível. Como a gente vai fazer isso? Então, o criador de conteúdo ele pode gerar planos, né? E ele pode gerar módulos. Então, esses planos vão ser vinculados a esses módulos. Exemplo, eu vou criar um módulo A, B e C. E eu vou criar um plano padrão. Então, eu tenho um plano que aí, se você assina esse plano, você vai ter acesso ao módulo A, B e C. E aí, vamos supor que esse módulo A, B e C está na categoria de programação. E eu quero também criar uma outra categoria de módulos, né, baseado em desenvolvimento pessoal. E aí eu vou criar o D, o E e o F. E aí eu posso criar um plano só para desenvolvimento pessoal. E aí eu crio o padrão, desenvolvedor iniciante, o plano. E aí você vai ter acesso a todos os módulos de desenvolvimento iniciante. Eu posso criar desenvolvimento pessoal e profissional. E aí você vai ter acesso a todos os módulos de desenvolvimento pessoal e profissional. Então, é esse dinamismo ali que vai permitir que o criador de conteúdo gerencie toda essa base de usuários ali, disponibilizando planos justos e possibilitando essa organização maior, tá? Então, esse tipo de coisas, as plataformas existentes não possuem, pelo menos até onde a gente pesquisou. A gente não sabe, após o lançamento desse vídeo, se vai vir atualizações dessas plataformas, mas hoje o nosso objetivo é esse, né? Atacar esses problemas aqui dos criadores de conteúdo. E aí vem a reflexão, né? Como manter os assinantes engajados e monetizar melhor meu conteúdo. Então, eu tenho aqui a nossa reflexão. Opa, setinha. Que é justamente isso, né? Então, a reflexão é essa. Então, a forma de manter, né, os usuários engajados e monetizar melhor o meu conteúdo é justamente isso. A parte de monetização é você dividir todo o seu conteúdo em planos mais acessíveis para os usuários. Por exemplo, se eu quero só, como foi dito, se eu quero desenvolvimento pessoal, eu posso criar um plano só de desenvolvimento pessoal, um só para programação, e aí eu posso criar um plano master que vai dar acesso a todos os conteúdos com um valor maior, né? Então, os usuários que só querem algo, é possível, e isso vai depender do criador, tá? A plataforma não vai gerenciar isso. Isso quem vai disponibilizar são os criadores de conteúdo. Então é tudo programável dentro da plataforma. E a parte de engajamento de assinantes, a gente entende hoje que a adoção do criador de conteúdo em pedir para que o assinante, né, o espectador dele, né, vamos dizer assim, o público dele, engaje nos vídeos, e através desses engajamentos a gente pode estar disponibilizando ferramentas de gamificação, né? E aí essas ferramentas de gamificação pode dar prêmios para ele, pode dar brindes, e aí pensando mais à frente, esse tipo de recurso, né, esse tipo de gamificação pode disponibilizar, sei lá, um módulo de afiliado, onde aquele usuário pode indicar outros usuários para também estudarem o módulo dele, e aí ele tendo essa indicação, ele vai também passar a receber
dinheiro em cima daquilo. Então é uma forma aí de gerar gamificação e a partir do momento, finalizei o módulo ou atingi tantos pontos nessa gamificação, habilita o módulo de afiliado e aí a parte de configuração de afiliado também vai ser todo do lado do criador. Então essa parte de configuração, o criador vai ter total acesso, a plataforma ela só vai gerenciar a disponibilização do conteúdo e vai disponibilizar também a parte de retenção de pagamentos, né? E aí a questão do pagamento a gente fala mais na frente, tá? Então é isso, a parte de reflexão é isso. Aí vem a solução do Lifa, né? Solução do Lifa é... Então o Lifa vai ser uma plataforma de clube de assinaturas feita para transformar conteúdos em conexão real, tá? Então a gente tem um lema aqui do Lifa. Deixa eu só abrir aqui uma aba. Essa aqui, quem sabe faz ao vivo, tá, gente? Ao vivo não porque tá gravado, mas eu não me planejei para mostrar isso. Mas assim, rapidamente vocês não vão ver isso, mas eu posso estar colocando aqui na tela para vocês. Só um minutinho. Como é que eu coloco um texto aqui? Não sei mexer. Aqui o texto. Então o lema do Lifa é esse aqui, tá? Transforme conteúdo em conexão. E aí a gente tem as missões do Lifa, que nada mais é aproximar os assinantes aos criadores de conteúdo, garantindo interação que gera impacto significativo na vida das pessoas. Essa é a nossa missão. A visão do Lifa é disponibilizar uma plataforma de gestão de assinaturas que transforme a maneira como os criadores de conteúdo e os assinantes se conectam. Obviamente que tem mais coisas, mas essa é o geralzão da plataforma. E aí a gente tem alguns valores aqui, que é conexão. A gente vai valorizar essa conexão entre os agentes dali, o criador e o assinante. Relevância, então o que o criador vai postar vai ter que ser relevante. E aí a gente vai ver políticas dentro da plataforma que vai garantir essa relevância. Participação, então a gente vai incentivar a participação ativa dos assinantes dentro da plataforma. Impacto, estamos dedicados em criar experiência para que realmente importem, focando em como o nosso conteúdo pode melhorar e transformar a vida dos assinantes. E inovação, né, promovemos a busca constante por novas formas de engajamento e experiências enriquecedoras, mantendo-nos na vanguarda, sempre no topo das tendências e necessidades do mercado, tá? Então esse aqui é um pouco os valores, né, do Lifa, missão, visão e valores. Voltando aqui ao nosso conteúdo, aí a gente traz funcionalidades principais, né? Eu já dei aqui um pouco de spoiler, mas as funcionalidades, vou deixar assim, as funcionalidades principais do Lifa são vídeos, PDFs e outros formatos que a gente pode proteger contra proteger de direitos autorais, né? Contra cópia ilegal, né, pirataria. Então vídeos a gente roda ali um processador HLS, se eu não me engano, que é onde a gente vai processar o vídeo em um formato para que ele fique protegido em direitos autorais. E aí o player diretamente dentro da plataforma vai tocar esses vídeos, né? PDFs também tem ali vários formatos de proteção de direitos autorais e outros formatos a gente ainda está pensando se a gente vai colocar recursos de artigos. Eu acho que PDFs e e-books já suprem muito a necessidade, mas quem sabe ali subir artigos ali, um Medium da vida dentro da plataforma, a gente ainda está pensando sobre isso, tá? Estatísticas, isso é bastante necessário, essa visão de estatísticas para o criador de conteúdo, que é onde ele vai ter mais acesso, quais são os módulos que mais são acessados, mais assistidos, quantos usuários engajaram naquela plataforma, comunicação direta com assinantes. Então a gente vai disponibilizar recursos ali de chat dentro da plataforma e trocação de mensagens ali por e-mail, enviando, sei lá, convites para lives, essas coisas a gente também vai disponibilizar dentro ali dentro do Lifa. Tá? Publicação de novos conteúdos por módulos, como eu já expliquei como vai ser. Então a gente vai ter ali os módulos, dentro dos módulos vai ter as sections, que são as seções, e dentro das sections vai ter os contents, que são os conteúdos, né? Então cada conteúdo vai possuir ali um tipo de arquivo,
ou vídeo ou e-book. É mais ou menos essa aí a nossa estruturação de módulos. E aí a gente vai ter essa área de membros, né, com controle de acesso, que seria mais voltada ali se você é o assinante, você vai ter acesso a todo o conteúdo assinado, né, de acordo com o plano. Mas se você é um criador de conteúdo e se você tiver interesse também de ser um criador de conteúdo, então a gente em breve vai abrir o cadastro para os beta testers. Mas assim, se você for um criador de conteúdo, a gente vai disponibilizar uma área ali para membros dos criadores de conteúdo. Então você vai conseguir convidar outros gerenciadores para a sua área de criador, tá? Para a sua área de administração. Benefícios: menos dependências de redes sociais. Então, clube de assinaturas, você pode estar subindo conteúdo gratuito para o YouTube, mas aí você também vai subir conteúdo pago ali para o clube de assinaturas, para o Lifa, tá? Então, retenção de assinantes com mais conexão, personalização da experiência do usuário, monetização recorrente com previsibilidade. Isso aqui é importante porque um clube de assinaturas é como qualquer outra assinatura. É como se você estivesse assinando um Netflix. Então, o criador de conteúdo ele não vai precisar criar um Netflix da vida para subir o conteúdo dele. A gente vai ter toda essa parte estrutural e infraestrutural também ali na nuvem, né, online, para que ele consiga gerenciar a sua, entre aspas, Netflix, tá? Outro ponto aqui interessante é essa parte de monetização recorrente, uma vez que se os seus usuários assinam, vai ser assinaturas mensais, tá? E aí, futuramente, a gente pode ver a possibilidade de expandir mais esse leque e colocar assinaturas anuais com descontos ali. Então, atualmente, como a gente vai estar numa V1, a gente vai primeiramente disponibilizar só assinaturas mensais. O criador de conteúdo começa no Lifa, ele vai criar a conta dele, ele vai definir os planos e os conteúdos e ele vai divulgar o seu clube para os seus seguidores nas redes sociais, tá? É um ponto interessante isso daqui, porque uma vez a gente não vai adotar que nem esqueci o nome da plataforma. Deixa eu pegar aqui que eu tenho fácil. A Udemy. A Udemy ela cobra uma porcentagem X para o criador quando o usuário acessa pela plataforma deles, tá? Mas se o criador disponibiliza um link pro assinante comprar aquele conteúdo diretamente pelo link dele, essa porcentagem ela cai, tá? No nosso caso não. No nosso caso a divulgação vai ser toda voltada para o criador de conteúdo. Então, o nosso objetivo, como foi dito lá no início do vídeo, é disponibilizar toda a infraestrutura para o criador de conteúdo, mas a questão do marketing a gente vai investir na plataforma, no Lifa, tá? E aí, meio que um gol de tabela ali, um gol de placa, um gol de... Meio que o criador vai surfar em cima da propaganda do Lifa, porque a gente vai atrair usuários para dentro da plataforma, e aí no dashboard lá, na home do Lifa, vai estar lá destacado aquele perfil dele. Então, os primeiros, a gente tem um objetivo aí de recrutar os primeiros beta testers, a gente vai colocar um valor limitado para criadores de conteúdo, onde a gente não quer muitos no início, porque a gente quer validar a ideia, a gente precisa validar o funcionamento da plataforma, porque quando a gente tiver muitos assinantes, a gente precisa ver o custo dessa plataforma. Então a gente vai testar valores ali, porcentagem em cima dos planos, para que o custo seja agradável para o assinante, para o criador de conteúdo e para o Lifa, né? Então tem que ser uma coisa ali que agrade os três públicos, tá? Então é mais ou menos isso. Crescimento e engajamento, tá? Para finalizar aqui, a gente tem essa comunidade engajada e receita recorrente. Então, se você tem usuários, né? Se você tem assinantes que engajam no seu conteúdo, a gente subentende que esse conteúdo está sendo relevante para o seu cliente final, tá? Então, você como assinante, se você assiste uma aula e você engaja nela, o criador de conteúdo vai ter ali um
uma métrica que vai possibilitar ele melhorar mais ainda o seu conteúdo. Então vai ser um canal de via dupla, tá? E óbvio, eu não citei aqui ainda, mas a ideia é que o criador de conteúdo, ao subir os módulos, aquele módulo ele seja dinâmico. Então ele não vai ser do vídeo A para o vídeo B, igual acontece muitas vezes aí na comunidade, né? As pessoas simplesmente criam já módulos fixos e começam a vender aquilo ali. Não, o nosso objetivo é publicação semanalmente, mensalmente, então aquele módulo vai ser vivo. Então se você assina um conteúdo, entenda que aquele módulo que você assinou, ele vai estar sempre em atualização, ou seja, sempre vai ter mais conteúdo daquele tipo de tema, tá? Naquele módulo. E aí se porventura você quiser alterar seu plano naquele criador para ter acesso a outros módulos, a gente também vai possibilitar essa alteração de plano aí e permitir com que você consiga acessar os módulos pagando um valor referente ali ao criador de conteúdo, tá? Então é mais ou menos essa a ideia. Eu espero ter explicado 100% o Lifa. Eu vou vir com outro assunto, tá? Eu esqueci só de riscar aqui porque, como vocês sabem, a gente tá voltando agora, né? Então, muita coisa vai ter que melhorar na explicação. Então, eu tô melhorando, vou melhorar bastante minha forma de explicar, mas como eu tô voltando agora, então isso demanda um pouco mais de tempo, tá? Então, é mais ou menos isso aqui a ideia. Um outro ponto interessante que eu quero trazer para vocês num vídeo futuro é que eu vou trazer um pouco da arquitetura dele, eu não vou trazer tudo, mas quem sabe ali mais assuntos técnicos para saber se você se interessa, né, nesse tipo de assunto. A gente pode estar falando ali um pouco da arquitetura, como eu criei, eu sei que muita gente se interessa por esse tipo de assunto, então é isso. Deixa eu voltar para minha câmera. Então é isso, galera. Falei um pouco aí do Lifa, das ideias de negócio. O objetivo desse vídeo aqui, além de eu falar do Lifa, é mostrar para vocês no que eu pensei, né, para começar a gerenciar essa ideia. Então já foi definido nome, slogan, já compramos o domínio. Então lifa.com já está disponível aí uma landing page fixa na web. Tem ali uma aplicação publicada, mas ela não está finalizada ainda. Temos o nosso back-end, então essa parte da ideação ela é muito boa porque você tem muita ideia mesmo, e à medida que você vai idealizando e pondo em prática, essas ideias ela tende a ficar mais enxuta, né? Porque a ideia é você não criar uma ferramenta muito preenchida, uma ferramenta muito cheia de recursos. A ideia é você simplificar essa ferramenta para você testar no mercado, né, através ali de um MVP. Então é o mínimo produto viável. Então a gente está aqui criando um MVP, onde a gente vai estar finalizando ela, a gente vai estar cadastrando os nossos primeiros beta testers. Cadastrando esses primeiros beta testers, a gente vai sentir ali como é que vai funcionar a parte de cadastrar plano, subir conteúdo, ver a ideia deles, né? Porque vão ser beta testers que também vão contribuir com o desenvolvimento da plataforma. Então a gente vai criar a plataforma de uma forma que agrade a eles, né? Então se são criadores de conteúdo, obviamente eles já têm experiências de mercado, e aí essas experiências a gente quer coletar para dentro do Lifa, trazendo ali para o Lifa, porque são experiências que vão com certeza melhorar a vida tanto dos criadores quanto dos assinantes, tá? E esse tipo de ideia ela é muito boa, porque ela dá para ser entregue toda digitalmente, então vão ser produtos digitais que vão possibilitar essa parte da gestão de conteúdos, e todo mundo sabe que a educação é uma das primeiras profissões do mundo onde as pessoas ensinavam em troca de dinheiro, né? Então, se você nunca parou para pensar nessa forma de você educar alguém, não necessariamente precisa ser numa escola ou numa universidade, mas as pessoas a todo momento estão trocando experiências, desde simplesmente fazer um arroz ou
refinar um tipo de esporte que você já pratica, né? No meu caso eu faço natação, então eu assisto muito conteúdo na internet para melhorar ali os fundamentos dos nados na natação. Então esse é um exemplo de como é essa troca de experiência. E aí, quando eu estou assistindo um tipo de conteúdo, o que eu mais me interesso, eu vou comentar, obviamente. Então se tem um nado ali que eu estou fazendo que tá me gerando dúvida, ou o cara está executando uma técnica e eu não peguei essa técnica visualmente falando, eu vou tirar dúvidas com aquele criador de conteúdo para tentar pegar aquela técnica, né? Como é uma técnica física, é mais fácil você fazer fisicamente falando, né? Fazer o movimento e aí repetir esse movimento até que ele fique refinado. Então, são esses tipos de ideias aí das profissões, né? Dos professores, né? Da educação que a gente quer trazer para o mundo digital. Obviamente que a internet já está lotada desse tipo de plataforma, desse tipo de conteúdo, mas a ideia não é concorrer com o que já existe, é somar. Então, através dessa soma, a gente quer atacar uma fatia do mercado interessado nesse tipo de solução, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like, comenta aí embaixo se você teve alguma ideia parecida ou alguma ideia que vale a pena engajar aqui nos comentários desse vídeo. Eu vou adorar responder todo mundo, comentar todo mundo o que eu acho, tá? Então deixa aí nos comentários a sua ideia, ou se você tem alguma ideia parecida com essa, deixa nos comentários aí também. Quem sabe você pode estar contribuindo de forma informal ao desenvolvimento do Lifa e ao desenvolvimento desse canal, que vai estar sendo postando, eu vou estar postando vídeos semanalmente de terça a quinta-feira, tá? Então é isso, galera. Muito obrigado. Se gostou do vídeo, deixa um like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!